futebol brasileiro disse que é o campeonato mais forte do país. Errou! A torcida rubro-negra fez uma bela festa em Manaus e, ó, muito dinheiro no bolso. Cadê? A Arena da Amazônia ficou iluminada, linda de se ver. Dentro do estádio estava bonito, uma atmosfera diferente, uma torcida cheia de energia e emoção. Muitos com a expectativa de ver o elenco do Flamengo completo. Eu vim ver o time completo, né? Porque praticamente é uma seleção o nosso time, né? O Gabigol e a Arrascaeta, os melhores do Brasil, não tem nem comparação. Pode estar em fase ruim, pode estar em fase boa, sempre vai ser o melhor. Com bandeiras e cartazes, os torcedores estavam eufóricos nas arquibancadas lotadas. A bola começou a rolar e em apenas 2 minutos de jogo, o Flamengo abriu o placar em cobrança de escanteio pela esquerda. Arrascaeta encontrou Léo Pereira na primeira trave, dando início à goleada. Dando continuidade, o rubro-negro seguiu criando novas chances, especialmente com Pedro, que aos 35 minutos recebeu a bola matando no peito, na boca do gol. Mas o goleiro não deixou. Mas o camisa 9, aos 37 minutos, ampliou a vantagem. Após uma jogada pela direita, Varela cruzou, Gerson desviou e a bola chegou a Pedro, que com destreza acrescentou mais um ao placar. O Audax não teve tempo de reagir. O terceiro gol do rubro-negro surgiu aos 41 minutos. Cebolinha, numa jogada sincronizada com a Arrascaeta, finalizou com precisão dentro da área, cara a cara com o goleiro. O camisa 11 não decepcionou. Final de primeiro tempo, 3-0 para o Flamengo. No segundo tempo, o Gabigol entrou no lugar de Arrascaeta e colocou ainda mais expectativa nos torcedores. Com apenas 3 minutos, a bola sobrou na entrada da área. Varela arriscou um chute forte. O goleiro Leandro, camisa 1 do Audax, entretanto, se atrapalhou. Não conseguiu segurar. Mais um para o Flamengo. Com uma vantagem de 4 gols, a equipe de Tite diminuiu um pouco a intensidade, mas o time continuou dominando o jogo. As chances surgiram para Gabigol, mas seguiu sem marcar mais. O Audax ainda teve uma chance de diminuir, porém João Cabral, na pequena área, desperdiçou. Gabigol chegou a cair na área. O time protestou por um pênalti, mas o árbitro não marcou. Fim de jogo, 4-0 para o Flamengo. Com 6 jogos disputados aqui na Arena da Amazônia, essa é a 4ª vez que o time rubro-negro leva a vitória. Um jogo com mais de 40 mil torcedores que ficará marcado pelos amazonenses. Que bela matéria! Hashtag SBT Esportivo, participa com a gente no Twitter, @SBT Rio Oficial, o nosso Instagram. Então você segue a gente, participa por lá também. Boa tarde agora com seriedade, o Lucas Pedrosa e Vene Casagrande. Já vi que vocês estão descontrolados hoje, vocês vão me dar trabalho, tá? Boa tarde pra você também de casa. Vene Casagrande, o Cebolinha voltando a ser aquele Cebolinha que o Brasil conheceu? Ou ainda falta tempo? Talvez a gente dê mais trabalho que o Audax deu para o Flamengo ontem, mas falando sério aqui agora, acho que o Flamengo fez uma boa partida, num contexto geral, levando em consideração que é o primeiro jogo na temporada, tem ainda um restante de pré-temporada para fazer, mas o que me chamou mais atenção, individualmente falando, foi Gerson no meio de campo e o Everton Cebolinha no ataque. Inclusive, o Everton Cebolinha começou o ano como ele terminou 2023, fazendo bons jogos. E isso mostra a confiança que o Tite deu nele, faz
total diferença. Acho que o Everton Cebolinha, ele assume a titularidade na ponta esquerda. Não há discussão, na minha opinião. Acho que o Bruno Henrique, se ele quiser reassumir essa titularidade aí, vai ter que jogar muito a bola. Inclusive, o Tite ontem até botou o Bruno Henrique para jogar na ponta direita, dando indício que pode usar o Bruno Henrique na ponta direita, algo que eu não gosto muito, particularmente falando. Mas além da boa partida do Cebolinha, o Gerson também foi muito bem. Gostei, inclusive, do Gerson assumir a faixa de capitão na ausência do Everton Ribeiro. É um jogador que dentro de campo ele tem um espírito rubro-negro, um jogador que sabe cobrar, que ele é de fato um dos líderes no vestiário do Flamengo. De maneira geral, gostei bastante do Flamengo. Gostei do Varela, da partida do Varela. Tudo bem que o gol que ele fez teve a colaboração do goleiro adversário, mas mesmo assim, quando você começa o ano fazendo um gol, você vê todos os jogadores indo abraçá-lo, porque é algo importante para ele. O Varela é um jogador que muita gente elogia lá no futebol uruguaio, todo mundo fala que é muito bom jogador, que ninguém sabe por que ele não está conseguindo render aqui. Por vários motivos. Tem questão física, muita troca de treinador. Acho que o começo da temporada pode ser motivador para o Varela. Então, de maneira geral, gostei bastante, gostei da parte física. Além de analisar a parte tática e técnica, eu acho que a gente tem que analisar a parte física. E o Flamengo ontem foi muito bem. Eu não vi, particularmente falando assim, nenhum jogador saindo exausto do jogo. Você vê que, fisicamente falando, de fato, o Tite e a sua comissão técnica estão sabendo aproveitar a pré-temporada. Eu recebi a informação aqui que o nosso Twitter está explodindo, porém é tudo impublicável. Entendi. Em relação à frase forte que eu Já sem até querer imagino. falei. Na verdade, a frase que eu falei, que é uma frase de informação, e a careca poluída do Pedrosa levou para outro lugar. Sim, senhor. Sim, senhor. Pedrosa, eu quero que você use essa mesma careca poluída para me dizer o que foi a questão tática do Tite e desse Flamengo 2024. Tiveram muitas mudanças? Você enxergou alguma mudança? Não muitas mudanças, mas um leque de variações que foi interessante. E isso tem muito a ver com as peças que o Tite escolheu. Novamente, ele joga com 4-3-3, que é a formação principal, mas o Tite está longe de ser um treinador quadrado, muito pelo contrário. Então, o que eu percebi de característica? O Gerson jogando mesmo como um meia, tanto é que ele participou demais do jogo, junto com a Arrascaeta. Obviamente, a gente tem que levar em consideração o adversário, mas o Flamengo fez uma boa partida e jogou da forma que o Flamengo vai jogar durante a temporada inteira. Aquela coisa da gente falar que muitos times se adaptam ao adversário e muitos times se adaptam ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai conseguir fazer os dois, controle de bola. A característica do Pedro, dele ser o titular, tem muito a ver também, porque eu vi muitas bolas longas feitas pelo Flamengo, onde o Pedro é melhor do que o Gabigol em fazer esse pivô, em fazer essa parede. Outra característica, o Everton Cebolinha e o Luiz Araújo, toda hora construindo por dentro também. Isso quer dizer o quê? Uma tabela com o centroavante para poder fazer o gol, e foi assim que saiu o gol do Everton Cebolinha. No segundo tempo, eu vi um Flamengo até num 4-2-4, quando o Gabigol entra na vaga do Arrascaeta, e tá muito claro que o Tite encara esses dois jogadores para jogarem juntos como centroavantes, como atacantes. O Gabigol entrou bem, movimentação, não conseguiu fazer gol, mas eu acho que a movimentação dele mostrou uma movimentação muito melhor do que a do ano passado. Então essa questão física de mobilidade que o Vene citou aqui também pode ser destacada pelo fato de jogarem lá em Manaus, que é muito difícil jogar lá por conta do calor, é outro tipo de ambiente. Então eu vi um Flamengo muito bem montado, o Bruno Henrique também entrando pela direita, mas é uma característica que o Tite já deixou claro que pode utilizar desse atleta, entre outros jogadores. O Flamengo realmente tem muitos e muitos atletas, muitos jogadores de alto calibre que te permitem fazer várias variações nesse sentido. Então o Tite foi muito bem, eu acho que foi uma estreia do que se espera do Flamengo. Dominante e vencedor. Você gostou do Gabigol? Se tem algo a falar, entrou, né? Mas... Não, eu gostei do Gabigol. Eu senti uma certa ansiedade por parte dele para poder balançar a rede, porque ele está há muito tempo, de fato, sem fazer um gol com a camisa do Flamengo. Gostei da parte física dele, repito. Eu acho que, além da parte técnica, a gente precisa analisar a parte física. E eu vi um Gabigol totalmente diferente do que foi o Gabigol no fim da temporada 2023. Mas é aquilo. Eu não vejo hoje o Gabigol sendo titular. E para ele se tornar titular nesse time, com o técnico Tite, ele vai ter que jogar muita bola. E quando eu digo jogar muita bola, é toda vez que ele for acionado, ele ao menos deixar um dele, e aí ele vai ter o apoio da torcida, porque eu tenho certamente a torcida quer ver o Gabigol como titular. Só que hoje eu não consigo ver onde ele possa jogar. Eu consigo ver, por exemplo, o De La Cruz. Eu já imagino o De La Cruz na vaga do Luiz Araújo, por exemplo. Até porque ontem o Tite ele falou sobre isso,
que ele deixou muito bem claro ali que ele pretende usar o De La Cruz na ponta direita. Inclusive, isso até é informação. A ideia dele utilizar o Varela na lateral direita, porque o Varela tem uma característica defensiva e ele já pensa no De La Cruz atuando pela ponta direita, mas vindo mais para o meio. Não como o Luiz Araújo está atuando atualmente como um ponta mesmo. Mas, enfim, eu acho que o Gabigol ele tem muito a melhorar ainda, mas eu gostei dessa primeira partida dele na temporada 2024. O Gabigol, com a questão física melhor, mostra que ele já entendeu esse recado, voltar das férias da forma que Sim. ele voltou, treinando lá com... Qual é o nome do lugar que você dá o soco lá? Treinando no... Você fala lá o nome do lugar? Onde eu treino atualmente, a academia? CT Gold, melhor CT academia Gold. de Niterói. O Pode ir lá. Gabigol tá lá, não tá não? Ele, de vez em quando ele vai lá. Não vai não, depois vai falar... Ele não vai, mas o Chay vai. O Chay, querido? O Chay vai. Um beijo pro Chay. Chay que tá no Guarani agora, né? Beijo pro Chay. Encontrei Ricardinho ontem. Beijo pra Ricardinho. O técnico Tite elogiou a equipe após a partida e disse que o Carioca, atualmente, é o estadual mais difícil do Brasil, na opinião dele. Você concorda? Vamos escutar o que o Tite falou. O Campeonato Carioca atual, para mim, na minha opinião, é o mais forte do Brasil, hoje. Antes era São Paulo, agora ele é muito difícil. E a busca nossa de classificação, e a busca ela é do título carioca. Então esse processo de evolução ele visa esse objetivo. É delicada essa frase do Tite, porque opinião, gente, opinião é igual bumbum, cada um tem o seu, tá? Daqui a pouco, o vascaíno que tava com muita saudade do Vasco, o Vasco não só volta hoje, como ele volta duplamente. São 2 jogos do Vasco da Gama, né, ô Lucas Pedrosa? E o Pedrosa tem drone pra caramba, tá? Mas sobre essa polêmica do Tite, inclusive é a nossa enquete de hoje, você pode votar, a gente quer saber sua opinião lá no Twitter e no Instagram. Ô Lucas Pedrosa. Sim. Forte, ainda mais porque tem sido dito no Campeonato Carioca nos últimos anos, né? Sim, eu não concordo com o técnico Tite, porque vou tentar me fazer claro aqui. Eu acho que os 4 times do Rio de Janeiro, depois de muito tempo, hoje a gente tem um futebol carioca falando desses 4 times muito forte realmente. Flamengo e Fluminense vão disputar todos os títulos que vão ter a oportunidade nessa temporada. Um Botafogo que fez uma bela temporada está na Libertadores. O próprio Vasco que termina o ano muito melhor do que começou, então com a confiança dos seus torcedores. São 4 times que vão competir dentro do futebol brasileiro. Se você for comparar com os times paulistas, Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, eu acho que está numa prateleira muito parecida, porque o Santos de todos esses ele está muito abaixo dos que a gente citou aqui. Só que a diferença dos times pequenos paulistas para os times grandes paulistas é menor do que a diferença dos times cariocas grandes para os times cariocas pequenos. Então eu entendo que o futebol carioca, entre os 4, tem até um pouco de vantagem sobre os 4 de São Paulo no momento de hoje, mas em relação ao campeonato, eu acho que o Campeonato Paulista é muito mais disputado. Eu não sei, é uma informação. Ele não desprezou, não é a palavra, mas ele não levou em consideração a Copa Nordeste quando ele fala desse estadual. É porque Copa Nordeste não é estadual, mas então, né? não é estadual, mas ele não levou em consideração provavelmente, né? Não. Tanto é que ele citou o Campeonato Paulista, que antes era o Campeonato Paulista e agora é o Campeonato Carioca. Eu também gostaria de entender por que antes era o Campeonato Paulista e agora é o Campeonato Carioca. O que mudou nas 2 competições para ele mudar a opinião dele? Eu discordo também do Tite, mas eu estou com você, a opinião é uma opinião dele. Quando eu ouvi naquele momento e ao vivo, eu estava assim, na entrevista coletiva, eu até voltei lá na Flá TV, eu falei, cara, será que eu ouvi certo? Porque, assim, de fato, não tem como concordar com o técnico Tite. Mas respeito a opinião dele, eu não vejo o Campeonato Carioca assim como o melhor do futebol brasileiro, não. Muito pelo contrário. Independentemente de você concordar ou não com a opinião do Tite, a fala dele mostra que chefe, que gestor de pessoas ele é, em que ele pega o produto em que ele compete e joga ele lá no alto. Isso é verdade. E não deprecia, né? Verdade. Porque o que o Carioca faz é jogar o Campeonato Carioca. E se a gente trata o Campeonato Carioca como se ele não prestasse nada e se vangloria quando levanta uma taça do Carioca, fica meio, né? Então, assim, eu acho importante... E quando você não ganha o Carioca, você debocham de você. Então, ainda é uma coisa... Mas isso fica pro WhatsApp do torcedor. Eu achei interessante a fala do Tite nesse lugar dele botar pra cima o campeonato que ele tá disputando. Hoje tem Vasco da Gama em dose dupla.